Os navios negreiros, abarrotados de africanos capturados, cruzavam o Atlântico, marcando uma jornada de crueldade inimaginável, o Passagem do Meio. Arrancados de suas terras natais, acorrentados e marcados a ferro, homens, mulheres e crianças eram tratados como meras mercadorias. Doenças se espalhavam como fogo em palheiro nos porões apertados e insalubres, e muitos pereciam antes de chegar às costas do Brasil. Os gritos dos que sofriam, o cheiro da morte, o desespero em seus olhos, esses horrores se tornaram a base da história do Brasil. A Passagem do Meio não foi apenas uma jornada física, mas um brutal despojamento de identidade e humanidade. Famílias foram separadas, culturas dilaceradas, enquanto os escravizados eram forçados a se assimilar, suas tradições e crenças recebidas com violência e desprezo. Cada onda que quebrava contra o casco do navio carregava ecos de sua liberdade roubada, seus gritos por justiça engolidos pela imensidão do oceano. Aqueles que sobreviveram à jornada chegaram a uma nova terra, recebidos não com braços abertos, mas com a dura realidade da escravidão. Eram tratados como propriedade, comprados e vendidos como gado, suas vidas consideradas sem valor por aqueles que lucravam com seu trabalho. O trauma da Passagem do Meio, gravado em suas memórias, se tornou uma lembrança constante de sua liberdade roubada e da crueldade infligida a eles. Os horrores dessa migração forçada, as incontáveis vidas perdidas no mar, as famílias destruídas para sempre. Essas histórias não devem ser esquecidas. Elas servem como um lembrete sombrio do custo humano da ganância e das profundezas da crueldade humana que alimentaram o tráfico de escravos. É nosso dever lembrar, honrar sua resiliência e lutar contra todas as formas de opressão. A vida de uma pessoa escravizada no Brasil era de trabalho incessante e desumanização. Do nascer ao pôr do sol, trabalhavam incansavelmente em plantações de açúcar, em minas e como empregados domésticos, seu trabalho alimentando a economia colonial. Todos os aspectos de sua existência eram controlados, seus movimentos restritos, suas vozes silenciadas. O chicote, uma ameaça constante, tornou-se um símbolo da brutalidade que suportavam. Punições por até mesmo a menor infração eram rápidas e severas, deixando cicatrizes físicas e emocionais duradouras. Famílias eram separadas, crianças separadas de seus pais, vendidas para diferentes senhores, seus laços cortados ao capricho de seus opressores. Apesar dos horrores que enfrentavam, os escravizados nunca abandonaram sua humanidade. Eles se agarravam às suas tradições, sua música, suas histórias, encontrando consolo e força em sua herança compartilhada. Em reuniões secretas, cantavam canções de liberdade, suas vozes sussurrando um futuro melhor, um tempo em que suas correntes seriam quebradas. Esses atos de resistência, sutis, porém poderosos, eram uma prova de seu espírito indomável, sua recusa em ser definidos por sua opressão. Eles nutriam a esperança diante do desespero, provando que mesmo nos tempos mais sombrios, o espírito humano anseia por liberdade. A resistência, embora enfrentada com repressão brutal, era uma corrente constante na vida das pessoas escravizadas. Eles lutavam de várias maneiras, desde atos individuais de desafio até revoltas organizadas. Seu anseio por liberdade era uma chama inextinguível. O estabelecimento de quilombos, comunidades escondidas formadas por escravos fugitivos, permanece como um poderoso testemunho de sua busca inabalável pela libertação. Esses assentamentos, espalhados por todo o território brasileiro, tornaram-se símbolos de esperança e resistência. Palmares, o quilombo mais famoso, floresceu por quase um século, um farol de liberdade diante da opressão. Liderado por figuras como Zumbi, um guerreiro e estrategista habilidoso, Palmares tornou-se um refúgio para aqueles que fugiam da escravidão, um testemunho do poder da ação coletiva e do desejo inabalável de autodeterminação. Os quilombos eram mais do que apenas refúgios, eram sociedades construídas sobre os princípios de liberdade e autogoverno.
desenvolveram suas próprias culturas, mesclando tradições africanas com novos costumes, forjando uma identidade única enraizada em sua experiência compartilhada de resistência. As histórias de Palmares e outros quilombos serviram de inspiração para as gerações futuras, lembrando-as de que mesmo diante de probabilidades avassaladoras, a liberdade podia ser conquistada. O legado dos quilombos se estende muito além de sua existência física. Eles representam o espírito inabalável daqueles que ousaram resistir, que ousaram sonhar com um futuro melhor. Eles nos lembram que a luta por justiça e igualdade é uma luta contínua, que exige coragem, resiliência e uma crença inabalável no poder da esperança. A abolição da escravidão, em 18 de 88, marcou uma ocasião memorável. Uma vitória conquistada, a duras penas, pelos esforços incansáveis dos abolicionistas e dos próprios escravizados. Foi um momento de celebração, um momento para curar, um momento para reconstruir. No entanto, as cicatrizes da escravidão eram profundas, deixando uma marca indelével na sociedade brasileira. O legado da escravidão continua a lançar uma longa sombra sobre o Brasil. O racismo sistêmico e a desigualdade que assolam a nação são resultado direto de séculos de exploração e discriminação. Os descendentes daqueles que foram escravizados ainda lutam por igualdade, enfrentando disparidades na educação, saúde e oportunidades econômicas. Lembrar deste capítulo sombrio não é se apegar ao passado, mas compreender seu impacto no presente. Trata-se de reconhecer as injustiças sofridas, honrar a resiliência daqueles que resistiram e lutar para criar uma sociedade mais justa e equitativa para todos os brasileiros. Devemos lembrar que a luta pela igualdade não termina com a abolição da escravidão. Ela exige esforço contínuo, um compromisso com o desmantelamento das estruturas de racismo e discriminação que persistem até os dias de hoje. Devemos à memória daqueles que sofreram criar um Brasil onde cada cidadão tenha igualdade de oportunidades para prosperar, livre das algemas do passado. The slave ships, filled with captured Africans, crossed the Atlantic, marking an unimaginable journey of cruelty, the Middle Passage. Torn from their homelands, chained and branded with iron, men, women, and children were treated as mere commodities. Diseases spread like wildfire in the cramped and unsanitary hold, and many they perished before reaching the shores of Brazil. The screams of those who suffered, the smell of death, the despair in their eyes, these horrors became the foundation of Brazil's history. The Middle Passage was not just a physical journey, but a brutal stripping of identity and humanity. Families were separated, cultures were torn apart, while the enslaved were forced to assimilate, their traditions and beliefs met with violence and contempt. Every wave that crashed against the ship's hull carried echoes of their stolen freedom, their cries for justice engulfed by the vastness of the ocean. Those who survived the journey arrived in a new land, not greeted with open arms. Open, yet faced with the harsh reality of slavery. They were treated as property, bought and sold like cattle, their lives regarded worthless to those who profited from their labor. The trauma of the Middle Passage, etched in their memories, became a constant reminder of their stolen freedom and the cruelty inflicted on them. The horrors of this forced migration, the countless lives lost at sea, the families destroyed forever. These stories must not be forgotten. They serve as a grim reminder of the human cost of greed and the depths of cruelty that fueled the slave trade. It is our duty to remember, honor their resilience, and fight against all forms of oppression. The life of an enslaved person in Brazil was marked by incessant labor and dehumanization.
From sunrise to sunset, they worked tirelessly on sugar plantations, in mines, and as household servants, their labor sustaining the colonial economy. All aspects of their existence were controlled, their movements restricted, their silenced voices. The whip, a constant threat, became a symbol of the brutality they endured. Punishments for even the slightest infraction were quick and severe, leaving scars that were lasting physical and emotional scars. Families were separated, children were torn from their parents and sold to different masters. Their ties cut at the whim of their oppressors. Despite the horrors they faced, the enslaved never abandoned their humanity. They clung to their traditions, their music, their stories, finding comfort and strength in their shared heritage. In secret meetings, they sang songs of freedom, their voices whispering of a future better, a time when they would break free from their chains. These subtle yet powerful acts of resistance were a testament to their spirit. Unbreakable, their refusal to be defined by their oppression. They nurtured hope in the face of despair, proving that even in the darkest times, the human spirit yearns for freedom. Resistance, despite being met with brutal repression, was a constant thread in the lives of enslaved individuals. They fought in diverse ways, ranging from individual acts of defiance to organized uprisings. Their longing for freedom was an unextinguishable flame. The establishment of Quilombos, secret communities formed by runaway slaves, remains a powerful testament to the unwavering quest for liberation. These settlements, scattered across Brazil, have become symbols of hope and resistance. Palmares, the most famous Quilombo, flourished for almost a century, a beacon of freedom against of oppression. Led by figures like Zumbi, a skilled warrior and strategist, Palmares became a refuge for those fleeing slavery, a testament to the power of collective action and the unwavering desire for self-determination. The Quilombos were more than just refuges. They were societies built on the principles of freedom and self-governance. They developed their own cultures, blending African traditions with new customs, forging a unique identity rooted in their shared experience of resistance. The stories of Palmares and other Quilombos served as inspiration for generations to come, reminding them that even in the face of overwhelming odds, freedom could be achieved. The legacy of the Quilombos extends far beyond their physical existence. They embody the unyielding spirit of those who dared to resist and dream of a better future. They remind us that the fight for justice and equality is an ongoing struggle requiring courage, resilience, and an unwavering belief in the power of hope. The abolition of slavery in 1888 marked a significant occasion. A victory achieved with great effort by the tireless efforts of the abolitionists and by those who were enslaved. It was a moment of celebration, a moment for healing, a moment for rebuilding. However, the wounds of slavery were deep, leaving an indelible mark. In the context of Brazilian society, the legacy of slavery continues to cast a long shadow over Brazil. Systemic racism and the inequality that afflict the nation are a direct result of centuries of exploitation and discrimination. The descendants of the enslaved continue to fight for equality, facing disparities in education, health, and economic opportunities. Remembering this dark chapter isn't about clinging to the past, but understanding its impact in the present. It involves recognizing the injustices endured and honoring the resilience of those who resisted, and striving to create a more just and equitable society for all Brazilians. We must remember that the struggle for equality does not end with the abolition of slavery. It requires ongoing effort and a commitment to dismantling the structures of racism and discrimination that continue to this day. We owe it to the memory of those who suffered to build a Brazil where every citizen has equality,
of opportunities to thrive, free from the chains of the past.